do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Sou Jorge Pérez, do Centro Espírita União Fraterna, o CEUF, e venho apresentar o programa de hoje. Caminho para a Felicidade. Está lá baseado no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é deste mundo. O que é a felicidade? É a grande interrogativa para todos nós e que procuramos sempre um parâmetro. A felicidade é o estado da bem-aventurança. E ela está sempre, como nos disse Jesus, destinada ao reino dos céus, aqueles que alcançarão o reino do céu. Por isso que Jesus, na sua fala, inicia lá no Sermão do Monte com as bem-aventuranças, tá? Baseado em Mateus capítulo 5º, né? Mateus capítulo 5º, em que Jesus nos fala as bem-aventuranças. Quem são os bem-aventurados? Serão aqueles que serão felizes, são felizes. E ele faz uma retrospectiva e um apontamento daqueles que são os bem-aventurados, os mansos, os pacíficos, os puros de coração, aqueles que sofrem a injustiça e por aí vai. Mas assim, será que eu que sofro, que estou passando por aflição, por dor, por doença, pela tristeza, eu serei feliz? Será que essa é a consequência e essa será a razão da minha felicidade? Ou será aquele que consegue alcançar a sua felicidade, que a sua aflição, o seu momento de aflição, o seu momento de tristeza, de dor, baseado na fé, nos ensinamentos de Jesus, baseado na crença no amor e da paz e na execução da caridade? Esses serão os bem-aventurados. Esses serão. E Kardec faz de uma maneira muito metodológica, muito didática, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando lá ele inicia no capítulo 5º até o capítulo 10, em que ele nos fala sobre a redenção individual do ser, que é a formação da personalidade do ser. Kardec faz uma revisão das principais bem-aventuranças, aquelas que designam realmente e que vão tocar realmente no aperfeiçoamento moral de cada indivíduo. E Kardec mostrando-nos nessas bem-aventuranças da formação qual os motivos e alcance que nós chegaremos à verdadeira felicidade. Nós podemos também ver em O Livro dos Espíritos, questão 920, em que Kardec indaga se os homens poderão gozar plenamente a felicidade enquanto na Terra. Os Espíritos nos dizem não, pois a vida na Terra ela é de provas e expiações. Jesus nos afirma, bem categórico, que neste mundo teremos aflições. Eu venci o mundo. Quando ele nos fala isso, é que ele diz que ele conseguiu alcançar a maturidade, a evolução material, alcançando desta forma uma maneira da sua felicidade. Lá, Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, também faz uma análise das consequências do apego aos bens terrenos, assinalando assim aspectos que garantem a felicidade atual e futura. Ele nos fala do aperfeiçoamento moral, do desapego aos bens materiais, do crescimento intelectual e da vivência do Evangelho. Mas nós podemos garantir, de acordo com os ensinamentos de Jesus, que a maneira mais correta e a maneira mais fácil, ou dizer assim, o caminho mais fácil de alcançarmos a felicidade é seguir os caminhos que ele indicou. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E é amando a Deus que nós garantimos a nossa fé, que nós fortalecemos a fé robusta, a fé raciocinada, a fé que nos dá a firmeza de nosso caráter. Amar a Deus, então, é o primeiro grande caminho para alcançarmos a felicidade. O segundo caminho é amar ao próximo como a si mesmo. Encontrar no próximo, pela transformação, pelo encaminhamento, pela caridade. Encontrar o próximo como nosso irmão, como irmão de jornada terrena,
como aquele que está junto conosco, aquele que encaminha conosco nessa marcha evolutiva. Então o próximo é aquele que vai nos trazer a verdadeira felicidade, quando nós assim praticarmos o amor tanto propagado por Jesus. O amor que nos indica a nossa vivência social, o nosso rol de amizade, o nosso grupo familiar. Esse é o amor. Então, o amar ao próximo está contido nesse caminho principal. O último caminho, ou terceiro caminho, aliás, que Jesus nos indica para alcançarmos a verdadeira felicidade é a pureza do coração. Bem-aventurados os puros de coração, pois esses verão a face de Deus. Olha a plenitude da felicidade quando nós conseguirmos alcançar e ver a face de Deus, que será o nosso destino. Bem-aventurados os puros de coração. Isso é a sexta bem-aventurança. Então, quando nós mudarmos a nossa maneira de ver, a nossa maneira de pensar, quando nós começarmos a ver o nosso irmão e respeitar a sua individualidade, nós alcançaremos a felicidade. Quando a nossa mente, o nosso pensamento estiver puro, sem ficar pensando mal do outro, sem ficar pensando de como o outro se traja, qual das suas preferências, respeitarmos. E aí nós vamos alcançar esta verdadeira felicidade. Então, meus irmãos, recapitulando, amar a Deus sobre todas as coisas. Talvez essa seja a maneira mais fácil, né? Talvez seja mais fácil, porque nós estamos sempre pensando em Deus nos momentos de dificuldade. Nós nos pegamos rapidamente a Deus quando sofremos qualquer tipo de aflição. Amar ao próximo como a si mesmo. A dificuldade do amar ao próximo a si mesmo é quando nós começamos a pensar no próximo, mas como nós. Pensando que o próximo tem que agir como nós. Então nós não dividimos e não separamos a ideia que o próximo é um outro indivíduo, assim como eu. E que ele tem uma personalidade própria, até no nosso lar, principalmente no grupo familiar. O manter puro o coração, tirar da mente as vinganças, os momentos egóicos, os pensamentos egóicos, os pensamentos que nos envolvem na discórdia, na inveja, no ciúme. Então essa é a pureza do coração. Como que eu vou alcançar, então, a pureza? Como que eu vou alcançar esses caminhos, o amor ao próximo? Como que eu vou alcançar o amor a Deus cada vez mais? Pela vivência do Evangelho. Vivendo cada vez mais os ensinamentos de Jesus. Jesus, para nós, é o roteiro seguro para o nosso aperfeiçoamento. E Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo uma síntese de todos os ensinamentos de Jesus com a ótica da doutrina espírita, nos faz relembrar Jesus a cada momento. Jesus e os seus ensinamentos precisam constantemente ser vivido, aprendido, executado dia a dia. Queridos irmãos, que tenhamos todos paz e sabedoria diante das dificuldades e que assim nós possamos alcançar a plenitude da nossa felicidade quando ultrapassarmos a evolução material e estivermos alcançando a trajetória espiritual, a trajetória evolutiva espiritual para o nosso crescimento. Que tenhamos a verdadeira paz e que possamos fazer desse dia um dia de proveito para nós mesmos, aproveitando ele a cada momento vivido. Que tenhamos paz, meus irmãos. Agradecemos aos irmãos pela assistência e que possamos nós, envolvidos em paz e amor, estarmos novamente no próximo sábado no programa Na Era do Espírito. Na Era do Espírito.